Essa é a primeira aula do curso Matemática Quarentena, uma chance para todo mundo aprender matemática útil para o século XXI, feita de uma forma cuidadosa e divertida. E hoje nós vamos falar sobre os números naturais, ou, como todo mundo chama, números. Agora, para dar um exemplo de como funcionam essas definições por indução, eu vou mostrar como a gente poderia definir a soma e a multiplicação usando o princípio da indução. Mas atenção, essa aula é mais avançada. Então, se essa é a primeira vez que você está vendo matemática com um pouquinho mais de rigor, eu recomendo você pular para o próximo vídeo. O que significa somar? Somar zero, nós vamos querer que signifique ficar no mesmo lugar. Somar 1, nós vamos querer que seja fazer o sucessor. Somar 2, o sucessor do sucessor. Somar 3, o sucessor do sucessor do sucessor. E, bom, assim por diante. Então, uma forma que nós gostaríamos de escrever seria essa. A mais n é igual ao sucessor do sucessor do sucessor n vezes de A. O problema aqui é a vagueza, a indefinição dessa elisão, esse símbolo de reticências. Uma das formas que nós encontramos para combater essa vagueza, esse problema, é passar uma receita. Como a partir da soma até um número, você pode fazer a soma com o sucessor. Então, pensa assim, se você já somou x com 5, para somar o x com 6, você não precisa fazer tudo de novo. Pega o que você já fez, o x com 5, e adiciona 1. Ou seja, faz o sucessor do x mais 5. Então, uma definição indutiva para a soma. Para cada número A mais 0 vai ser definido como A. Por isso eu estou usando esse igual com um tracinho a mais. Aqui eu estou querendo dizer que A mais 0 está sendo definido como A. E da mesma forma, o A somado com o sucessor de n vai ser definido como o sucessor de A mais n. Esse símbolo de definição é um pouco diferente do símbolo de igualdade. No símbolo de definição, eu vou colocar do lado esquerdo uma coisa que você não conhece e do lado direito uma coisa que você conhece. Então, se eu escrevo que A mais 0 é definido como A, eu faço isso porque o A mais 0 é uma coisa que você ainda não conhece. E se eu digo que o A mais o sucessor de n é definido como o sucessor de A mais n, e eu coloco o A mais o sucessor de n do lado esquerdo e o sucessor de A mais n do lado direito, isso é porque, como você está calculando a soma com o sucessor, você já sabe fazer ela com o antecessor. E da mesma forma, uma ideia intuitiva para multiplicação é que você multiplicar um número A n vezes é você fazer a soma A mais A mais A mais A n vezes. E a gente também pode recorrer a um raciocínio indutivo ou um raciocínio de recorrência para escrever isso da seguinte forma, olha lá. A multiplicado por n mais 1 é A mais A mais A n mais 1 vezes. O que a gente pode fazer? Separa esse último A. Então, o A multiplicado por n mais 1 é A mais A mais A n vezes mais o A. Então, isso quer dizer o quê? Que A multiplicado por n mais 1 é A multiplicado por n mais o próprio A. Aí a nossa definição indutiva da multiplicação fica simples, porque A multiplicado por 0 vai ser definido como 0. E A multiplicado pelo sucessor de n vai ser definido como A multiplicado por n mais A.